Vamos aqui para o parágrafo, a portaria que eu mencionei, senhores, como ela consegue, como ela analisa a questão do deficiente. E aqui existe uma classificação internacional de funcionalidade. Vejam, a portaria 2 de 2015 estabelecer critérios, procedimentos e instrumentos para avaliação médica e social da pessoa com deficiência requerente do BPC. Se você for perceber, bem aqui escrito, requerente do BPC, é uma conjunção restritiva, no português se chama, né? Ela restringiu quem é o deficiente para o BPC, tá? Então poderia ser, por exemplo, o deficiente para um concurso público, o deficiente para caracterizar a atividade dele como aposentadoria especial do deficiente. Então aqui vejam, classificação de deficiência para BPC-LOAS, ela é outra, ela é segmentada. Ela não é o conceito universal do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 13.146. A avaliação deles como é que se dá? A avaliação da pessoa com deficiência é constituída pelos seguintes componentes, baseados na classificação internacional de funcionalidade. Vou fazer um parênteses aqui para você entender outra coisa também. A última lei, a 15.077, foi uma lei que saiu no final do ano passado, dezembro, acho que é dia 27 de dezembro. Ela alterou também algumas coisas do BPC-LOAS, né? E ela reforçou um artigo que tinha na lei do BPC-LOAS de que a perícia por deficiência ela tem que ser feita por uma equipe multiprofissional no método biopsicossocial. O que quer dizer isso? Que não é só médico, assistente social, psicólogo, provavelmente fisioterapeuta, alguma equipe multiprofissional que ainda tem que ser regulamentada. O que acontece é que essa lei do Estatuto ela é de 2015 e nunca foi regulamentada. Então, até hoje, a perícia do INSS, para tentar se aproximar a esse tipo de análise de deficiência, faz com que o médico use essa portaria que eu estou lendo agora, que é não só analisa os critérios médicos, mas também estruturais, ambientais, participação da sociedade, tá? Também os movimentos próprios, enfim, a gente vai olhar aqui já já. E nesse ponto é que essa perícia ainda vai ser alterada, tá? Depois vai vir uma regulamentação para se realmente conceder a análise de uma deficiência a partir de uma equipe multiprofissional. Hoje é só o médico e o assistente social, mas isso é uma situação que deve ser transitória, ainda não é, já está há muito tempo, já tem 10 anos, e é um transitório que ficou definitivo por enquanto, né? Mas vejamos, ó, a avaliação como é feita, gente. Fatores ambientais, tá? Não é só o corpo, imagine. Alguém tem visão monocular. O médico analisa fatores ambientais, tá? Onde ele mora, com que ele trabalha, qual é o ambiente que ele fica, que ele frequenta, fatores do corpo, estrutura do corpo. Esse aqui, ok, é o biológico que você vai apresentar, mas também analisa a participação da atividade. O cidadão que é monocular, que trabalha, por exemplo, numa clínica, ele pode se aposentar como especial. Provavelmente ele vai fazer uma perícia e vai se enquadrar como deficiente, mas vejam, ele tem capacidade de se prover. E se você trouxer desde logo alguém que tem uma visão monocular, a presunção de que ele não tem a capacidade de trabalhar ou de se aposentar com a benesse da Lei Complementar 142, você já está desde logo segmentando essa pessoa para o lado de que ela não pode participar ativamente da sociedade. Então, é uma presunção automática de que alguém que tem autismo ou visão monocular é algo a longo prazo extremamente prejudicial para o próprio deficiente. Você já está segregando ele na participação da sociedade. Ah, professor, mas eu estou dando uma proteção dele até ele trabalhar. Não, porque não vamos se enganar. Né? O BPC Loas ele não vive, ele tem como os requisitos não ter renda. Aí tem umas políticas, claro, que transformar o auxílio em inclusão, mas entre a pessoa não trabalhar e ficar ali recebendo, e ela trabalhar e ter o risco de perder o benefício, é bem difícil que ela vá realmente se inserir no mercado de trabalho, e sejamos realistas, né? O artigo 3º dessa mesma portaria, os instrumentos para a avaliação da pessoa com deficiência destinam-se à utilização pelo assistente social e pelo médico do quadro do INSS, na época era do INSS, não é mais, tá? O médico não é, com a finalidade de qualificar as barreiras enfrentadas, as alterações de funções do corpo, as limitações de atividades e restrições à participação social em igualdade de condições com as pessoas, tá bom? E aqui só apenas os apontamentos finais que eu fiz. Há uma série de incongruências na possibilidade de reconhecimento automático do direito.
já perceberam que eu, talvez como procurador do governo, ou talvez como estudante de uso da matéria preocupado, porque o INSS não é um monstrão que sai negando benefícios. Ele é o recurso do próprio cidadão para pagar para quem tem direito. Então a gente tem que ter muito cuidado com as teses aí que ficam automatizando benefícios para todo mundo, a hora a conta não fecha, tá bom? Negligenciam-se outros fatores que devem ser considerados para fins de enquadramento como deficiente do BPC, como fatores ambientais, atividades, participação, apoio popular, estrutura e social. Esses fatores aqui, se alguém chega lá com um laudo dizendo que é monocular e a TNU presume que não precisa mais de perícia, você está negligenciando tudo isso aqui para esse cara. Inclusive, o cara pode até estar trabalhando de maneira informal, né? E aí, mas aí ele vai receber o BPC Loas do mesmo jeito. Presume-se ao deficiente um grau de vulnerabilidade que precisa de proteção assistencial e, ao mesmo tempo, reconhece que ele pode desenvolver atividades laborais e aposentar. Ou seja, a automatização disso, de que ele tem direito ao BPC Loas, o exclui da mesma hora da proteção da lei complementar. Porque aí você presume que o cidadão não tem condições de se sustentar e, inclusive, de entrar no mercado. É um impedimento a longo prazo. Então, essa presunção que vai trazer, dificilmente o cidadão com um olho vai querer trabalhar, por mais que ele consiga, porque ele já está recebendo esse estímulo do Estado para não mais trabalhar. Tem que considerar que no Brasil o imposto, o benefício essencial é igual ao salário mínimo, o que é totalmente desestimulante para a contribuição previdenciária. Mas isso é um outro assunto. Depois eu indico para vocês uns artigos aí que eu publico e eu falo sobre isso. Eu me esqueci qual foi o tema, porque eu já tenho muito artigo, mas eu vou lembrar e vou botar aqui na aula. Ignora-se totalmente a política legislativa de proteção assistencial, ao mesmo tempo que se contraria a intenção de inclusão do deficiente na sociedade, ao dar-lhe o recado de que merece um amparo e, se tiver renda, perderá o benefício. Então, é muito delicado você estar fazendo essas decisões com base em direitos universais de proteção. Eu sei que a gente tem que criar proteções, criar inclusões, mas às vezes a gente se embaralha. Eu vou gravar até uma aula sobre isso. Tem duas hipóteses de embaralhamento aí, de atrapalho do deficiente por causa dessa política de inclusão. Prefiro que o deficiente tem que ser incluso na sociedade, isso tem evoluído bastante. Eu acho a lei de inclusão muito bacana, essa presunção de inseri-lo na sociedade. Só que acabou criando prejuízos para ele em uma outros vieses. Por exemplo, a aula que eu vou gravar daqui a pouco, deixa eu ver se é essa próxima. Essa exatamente aqui, ó, gente. Prescrição contra o deficiente intelectual após o estatuto. Eu fui fazer um parecer sobre isso e quando eu vi o deficiente não tem mais suspensão de prazo prescricional. E aí prejudicou ele demais quanto a isso. E essa matéria foi afetada numa controvérsia 677 do STJ e a próxima aula que eu vou gravar, tá bom? Esse mês tem muita coisa impactante. Quem trabalha com pensão por morte, eu acho que é bom ficar antenado para essas aulas aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!